10 anos de Five Nights at Freddy's. Meu Deus, quanto tempo esse jogo durou. Five Nights at Freddy's foi um dos jogos que acompanhei durante toda a minha vida. Eu conheci FNAF em 2015, na época do FNAF 4. Na época não tinha lançado o FNAF Road. Mal sabia o pequeno Minashido comenta que esse seria o jogo que mudaria sua vida e seria o jogo que ele mais acompanharia. Então, para comemorar os 10 anos de FNAF, nesse vídeo vamos falar o iceberg de uma série de livros que muitos odeiam. Eu sinceramente nunca vi alguém falando bem nesse livro, só falam que estragaram a história, que tem que ler os livros para entender a história, e eu vou concordar com isso. Bom, e você, meu amigo, deve se perguntar por que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, primeiramente é porque a ideia anterior era basicamente falar de todos os animatronics de FNAF. Tá bem óbvio porque eu desisti da ideia, porque são muitos animatronics em Five Nights at Freddy's, ia ser muito difícil de eu falar de todos em um vídeo, porque pelo menos só dos animatronics do FNAF 1 já deu 10 minutos de vídeo, então imagina o Pizzaria Simulator, eu ia me ferrar muito. E também o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque vamos ter o lançamento de um jogo de uma dessas histórias, o Into the Pit. Então, por que não fazer um iceberg desses livros? Só que primeiramente eu tenho que explicar algumas coisas. A ideia desse iceberg é que eu vou falar de algumas curiosidades e também vou falar sobre as histórias, resumir as histórias bem resumido, um resumo bem pequeno, falar a verdade. E basicamente ele vai funcionar assim: na primeira camada vão ter as histórias mais leves e algumas curiosidades que todo mundo sabe, enquanto mais abaixo vai ter histórias mais pesadas e coisas que quase ninguém sabe. Algo que eu tenho que avisar também no vídeo é que algumas partes do meu áudio vai estar diferente. Uma hora o meu áudio vai estar mais alto e uma hora vai estar mais baixo, porque eu gravei esse vídeo tanto de tarde quanto de noite os áudios, então ignore isso, ok? Então senta aí, fique confortável e vamos falar sobre o iceberg do The Fazbear Frights. Oswald visita uma pizzaria abandonada da Fred Fazbear e pula em uma antiga piscina de bolinhas e ele acaba voltando lá em 1985. Como viagem no tempo, tá ligado? Ele pulou na piscina de bolinhas, voltou no tempo. Boom! Onde ele faz alguns amigos, mas também vê o Spring Bonnie, que depois disso, quando ele vai lá de novo, ele vê o Spring Bonnie assassinando 6 crianças. Acabando que o pai do Oswald puxa ele pra fora, mas ele também fica preso quando o Spring Bonnie puxa ele e o Spring Bonnie troca de lugar com o pai dele. Mas ninguém consegue ver, exceto o Oswald. Então o Oswald ele retorna à pizzaria e resgata seu pai e mata o Spring Bonnie. Óbvio que Into the Pit tá aqui porque é a história mais conhecida do Fazbear Frights, sendo a primeira história do primeiro livro. E óbvio também esse livro vai ganhar um jogo, como eu tinha falado. Óbvio que eu não sei como é que é esse jogo, porque eu tô gravando o áudio e editando esse vídeo em outros dias, mas possivelmente quando eu estiver lançando esse vídeo o jogo já deve ter lançado, então não sei se é bom ou ruim. Os epílogos normalmente são a parte final de cada um dos livros, menos o Felix the Shark, mas basicamente todo final de livro tem um epílogo que conta uma grande história no final, que conecta quase todas as histórias, onde ela tanto foca em um detetive quanto numa entidade chamada Sweet Ray, acho que é assim que se fala, não sei. Enquanto eles descobrem um mal bem maior, que já já a gente vai falar sobre mais isso pra frente. Óbvio que eu não vou resumir os epílogos, porque se eu resumisse isso seria bem grande, então eu recomendo você ver um vídeo de resumo dos epílogos, então é só isso que eu tenho pra falar dos epílogos. Pete cuidava do seu irmão mais novo chamado Chucky, e um dia na Fazbear, Pete decide assustar seu irmão levando ele até o Foxy no backstage. Só que o Foxy ele tava quebrado e falando a mesma frase toda hora, como você só pode ser um pirata se perder um olho e um braço. E depois disso alguns dias se passam e Pete quase perde um olho e também um braço em alguns acidentes. Então Pete decide ir lá na Fazbear com seu irmão para resolver isso. Só que ele acaba sendo atropelado por um caminhão e acabando que corta ele no hospital, que ele tá morto e a alma dele tá presa no corpo dele. E os médicos falam que ele vai ser um bom doador de órgãos porque eles precisavam de um olho e de um braço. Bob é um homem que está de férias com sua família e decide passar um tempo em um acampamento, mas no acampamento tem um serviço chamado Bunny Call, onde uma pessoa fantasiada de um coelho chamada Ralph ia até o acampamento e bate os pratos para acordar todo mundo às 5 da manhã. Seria um inferno isso. Bob decide pedir o serviço do Bunny Call, só que depois ele se arrepende e sai da casa do acampamento para falar com o cara com a roupa do Ralph. Só que isso não dá certo e o Ralph ele tenta entrar na casa, mas Bob tenta desesperadamente
simplesmente pedir que ele entre até que quando bate às 6 horas da manhã, o Ralph ele vai embora. E depois o gerente do local pede desculpas por não ter tido o bunny call, porque a pessoa que era para usar a fantasia acabou perdendo o horário. Já já a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente do iceberg. Robert é um pai solteiro que cuida do seu filho de 2 anos chamado Tyler. Robert não se sente que é um bom pai para Tyler e se incomoda com isso. Até que um dia o Robert ele vai comprar comida, até que ele vai numa área de brinquedos e ele encontra um Tag Along Fred, um ursinho de pelúcia do Fred, onde ele pode ser conectado a um relógio de pulso e pode monitorar o seu filho. E Tyler se apega muito ao brinquedo do Fred, até que quando o Robert vai ver o seu filho, ele nota que seu filho desapareceu e ele recebe uma mensagem do Fred. Robert liga pra polícia pra procurar e Robert fica arrependido por não ter passado muito tempo com o Tyler. Até que o Robert recebe uma mensagem do Fred que fala pra ele ir até um penhasco e ele ignora, mas depois ele vai até lá e decide pular do penhasco. Só que depois ele pensa na sua esposa e pensa no seu filho e desiste disso. Lembrando que a esposa dele tá falecida, tá morta, tá? Então o Robert joga o Fred no penhasco e depois ele escuta um grito e ele encontra Tyler em uma pequena gruta e o Robert tira o Tyler da gruta e os dois olham pro pôr do sol. Essa é uma das poucas histórias que termina com um final feliz. Cassie é uma ladra e ela e outros 2 ladrões roubam uma bolsa de uma mulher que estava saindo de um Circus Baby Pizza Road. Ela rouba um óculos que quando colocava o óculos ela podia ver a Ballora, que só ela podia ver, as outras pessoas não. Quando ela mais olhava pra a Ballora se aproximava dela, não importava o quanto ela fugia da Ballora. Depois ela ter pesadelos e ver a Ballora arranhando a janela do hotel onde ela tava, ela decide devolver a bolsa pra mulher que ela tinha roubado. Então Cassie devolve a bolsa e entrega o óculos pra filha da mulher, que consegue ver a Ballora. Scott Calton e suas lições de morais aí, ó, gente, tá vendo? Não roubem. É errado, senão a Ballora te pega. Oscar está desesperado para comprar um novo brinquedo popular do Plush Trap Chaser, acho que é assim. Que esse brinquedo ele anda no escuro, mas congela na luz. No entanto, todas as lojas estão esgotadas devido à demanda. Acabando que o Oscar vê um cliente devolvendo o Plush Trap com defeito e ele decide roubar esse Plush Trap. Quando ele abre a caixa em casa, o Plush Trap parece ter olhos humanos e dentes humanos. Acabando que o Plush Trap é ligado e ele começa a perseguir o Oscar e seus amigos na casa dele. E ele é capaz de mastigar as portas com seus dentes afiados. E finalmente, Oscar e seus amigos correm para uma ferrovia e Plush Trap é morto por um trem. E acabando que o Oscar ele volta para casa e reconcilia com a sua mãe. Sylvia é uma mãe solteira que está preocupada com seu filho Timmy, que parece ter 2 pessoas dentro dele, que era tanto seu filho Timmy e uma pessoa que vivenciou os incidentes da Fred Fazbear Pizza há anos atrás. Isso começou depois de Sylvia ter comprado uma máscara do Fred pro seu filho, que depois ele começou a gostar de coisas que ele não conhecia. E também um dia Sylvia viu seu filho conversando com uma sombra preta com olhos brancos. Se fosse eu botava tanto fogo na casa quanto na criança, porque eu não ficaria com uma criança que fala com o espírito não. Um dia, Sylvia vê o seu filho sendo atraído pela sombra e ela corre, mas é puxada por um homem chamado Mike, que é o segurança da Fred Fazbear's Pizza, e que a máscara é do animatronic Fred, que foi roubada. Então, Mike e Sylvia vão pra pizzaria e eles veem o time junto no palco com o Bonnie e a Chica. Acabando que alguns tentáculos com listas pretas e brancas pegam a Sylvia e Mike puxa o time e coloca a máscara de volta, e Puppet sai do teto até que o Fred aparece no palco de novo. Então, Puppet solta a Sylvia e vai embora. E assim Mike leva os dois pra casa e fala pra eles prometerem não contar isso pra ninguém. Basicamente, as graphic novels são as versões quadrinhos dos livros. Isso também tem no The Silver Rice, The Twisted One, The Fourth Closet, mas também tem nos Fazbear's Frights. E com isso a gente pode ver melhor o design dos animatronics e também ver como é que são os protagonistas ou os personagens da história. Mas lá pra frente eu tenho que falar sobre um dos animatronics.
Jeremiah, Hope e Parker são os únicos 3 que ainda trabalham em uma pequena empresa de desenvolvimento de jogos que foi comprada pela Fazbear. O Jeremiah, ele é apaixonado por Hope, mas ele não tem coragem de dizer isso, enquanto Parker só faz brincadeiras com Jeremy. Até que no aniversário do Jeremiah ele vai pro trabalho e ele vê um bolo em cima da mesa, e que no alto-falante fala com uma voz animatrônica falando que Hope e Parker estão como reféns, mas o Jeremiah achava que isso era uma brincadeira do Parker. Então o Jeremiah, ele parte da brincadeira e tenta ajudar os dois, mas ele descobre que tudo é real quando ele encontra o rosto cortado do Parker. Então ele foge de lá até que ele encontra uma fita, e nela tem uma gravação dos seus amigos falando feliz aniversário em um outro lugar. E no final falam que se ele escutar um toque-toque na porta é que a brincadeira acabou, e no final o Jeremiah escuta um toque-toque no armário do lado. Bom, eu não sei falar o nome desse animatronic direito, mas basicamente é um esqueleto animatronic que é possuído por 2 crianças, sendo o Jack e o Andrew. O Andrew a gente vai falar mais pra frente desse iceberg. E esse esqueleto ele foi criado por um cientista que tava fazendo experimentos. E eu não pretendo falar muito sobre ele, porque como falei, se eu tivesse que falar dele, eu teria que falar muitas coisas que acontecem nos epílogos, e eu, como falei, não pretendo falar dos epílogos. Então, como eu falei, se você quiser ver algo sobre ele, é só ver um resumo sobre os epílogos. É só isso. Mandy Merson participa da comunidade de FNAF, e um dia ela baixa o FNAF 3 em seu telefone. Acabando que Mandy ela encontra um arquivo dentro do jogo chamado... eu não vou ler isso aí. E que dentro dele tinha uma foto de um antigo prédio. Acabando que Mandy depois disso ela é assombrada por um fantasma de um garoto. Então Mandy decidiu visitar o prédio que ela viu na foto, e ela descobre que o prédio fechou depois que um garoto desapareceu por causa de uma pessoa chamada The Purple Man, que Mandy compara com William Afton. E acabando que Mandy ela acha que isso tem a ver com a história de FNAF. Então ela vai em uma área do prédio e descobre um urso que, quando ela tira a cabeça dele, revela uma criança dentro, que era o fantasma que ela estava sendo assombrada. E a história termina com ela escrevendo um post no blog dela escrito: a única coisa na qual tenho certeza é que, se o criador quisesse que soubéssemos, acho que ele nos contaria. Basicamente o que isso tá querendo dizer é que o motivo do Scott não falar a história de FNAF é porque ele não quer. É isso, basicamente é isso. Esse é o resumo da história. Yay! Noli e Sam são 2 amigos que decidiram fazer um filme, então eles criaram uma fantasia de um animatronic chamado Blackbird, onde ele faz as pessoas confessarem seus segredos mais obscuros ou ele mata as pessoas. Depois disso, Sam ele acaba sendo atropelado por um trem, e depois disso, toda noite, Noli sentia uma presença sombria perseguindo ele. E o motivo disso é que o segredo obscuro dele é que ele ficava intimidando uma garota que passava acima do peso. Então, para ele acabar com a maldição do Blackbird, ele decide falar com essa garota, e depois de pedir desculpas para essa garota, Sam aparece vivo só com uma perna quebrada. Toby é um estudante do ensino médio que tá tentando vencer o seu irmão Connor em um dos jogos da Fred Fazbear Pizza. Ele tenta fazer de tudo pra vencer um dos jogos chamado Hide and Seek, e até tenta trapacear, mas ele não consegue. Depois dele se irritar e quebrar o arcade, ele vai embora, até que Toby descobre que tem algo nas costas dele, que é o Shadow Bonnie, que ele tava enfraquecendo ele até matá-lo. Então Toby faz de tudo pra tirar a sombra, mas não consegue. E quando ele desiste de tirar o Shadow Bonnie, fala pro Shadow Bonnie matar ele, mas isso acaba enfraquecendo a sombra, fazendo que Toby tenha uma ideia e tente ganhar o jogo Hide and Seek. Depois de várias vezes ele fingindo que estava desistindo e continuando o jogo, ele consegue vencer e a sombra desaparece, mas no final ele estava machucado e acaba com o jogo reiniciando e começando um novo jogo. Ou seja, possivelmente ele morreu. É porque às vezes essas histórias elas dão isso, tipo um mistério de saber se o personagem morreu sim ou não, sabe? Mas possivelmente ele morreu. Greg começa a se sentir atraído por uma pizzaria velha e abandonada da cidade onde morava, até que uma noite de tempestade corta a energia e Greg e seus amigos entram na pizzaria e roubam um animatrônico cachorro dentro da pizzaria, e que esse animatrônico era projetado para sincronizar com o telefone e recuperar informações e outras coisas. E depois de saírem de lá, o Fred começa a mandar várias mensagens e também mata o cachorro do vizinho do Greg, e também me arranca o dedo de um amigo dele. O bicho é louco. Acabando
Acabando que o Greg então decide destruir o animatronic Fat e esconde ele. Até que o amigo de Greg tava procurando ele, então o Fat foi atrás do amigo dele. O Greg tentou ajudar ele, tentando falar com os pais dele, mas acabando que não funcionou. Até que quando o Greg volta pra casa dele, ele encontra um lençol enrolado sangrando e termina com ele recebendo uma mensagem do Fat. Se eu fosse apostar, essa é a segunda história mais conhecida por causa que ela tem um animatronic favorito de muitos dos livros de FNAF, eu acho. Eu não sei se o Fat é tão famoso assim, tem vários fãs do Fazbear Frights. Dick estava conversando com seus amigos sobre a Fred Fazbear, então ele comenta sobre um animatronic chamado Felix, um animatronic tubarão, mas nenhum deles acredita nele e fala que ele tá inventando. Então Dick faz o possível para encontrar o Felix para provar que é verdade. Ele entrevista algumas pessoas que lembram do Felix e até tiveram pesadelos com ele, e depois de um tempo Dick consegue encontrar a Fred Fazbear e encontra o tanque onde ficava o Felix. Ele entra lá com uma roupa de mergulho e fecha a escotilha, até que ele vê o Felix que estava decaído e horroroso. Ele tenta sair, mas não consegue porque a escotilha só podia ser aberta por fora, então ele teria que ficar lá com o Felix até morrer. Seria bem legal se FNAF tivesse um animatronic aquático que ele ficava na água. Vamos ver se o Scott Cawthon um dia vai decidir botar isso nos jogos. Bom, se eu fosse explicar o que é agonia, basicamente a agonia acontece quando um local tem muitas tragédias ou assassinatos, e acabando que a agonia pode possuir por objetos que não são possuídos por fantasmas. O melhor exemplo disso é o FNAF 2. O FNAF 2 é o local onde tem mais agonia porque é o local que mais aconteceu acidentes, por isso que também tem tantos Shadows quanto os Paper Paws que eles se movem. E que isso é um exemplo do Switch Rate, ele foi feito pela agonia e que ele basicamente tenta retirar os objetos que estavam infectados com a agonia que o Andrew deixou. E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Jack é o dono de uma pizzaria Playground onde está com dificuldades. Jack também é um cara muito bravo. Porter, que é um dos funcionários dele, diz para Jack que ele está quase terminando uma máquina onde ele faz animatronics de baixo custo, só usando pedaços de madeira. E também temos o zelador, que é o Sage, que ele basicamente está escrevendo um romance chamado The Puppet Cavers, sobre uma pessoa de madeira que depois vira uma pessoa normal. Quando Jack estava no escritório dele, ele ouve um barulho na máquina. Irritado, foi lá para ver o que estava acontecendo e quase morre por causa das lâminas circulantes alinhadas na parede. E por causa disso, Jack decide ser gentil com todo mundo, mas Jack é perseguido por uma gosma rosa humanoide que quando toca nele, ela sente uma terrível dor por causa das dores que Jack causou. E depois disso, Jack ele vira uma nova pessoa, e Sage, o zelador, termina de escrever o livro, enquanto Porter quer criar uma nova versão da máquina. E quando Sage abre uma gaveta da máquina, ele vê uma gosma rosa com órgãos humanos, mas ele fecha e vai embora. Eu sei que essa história não faz nenhum sentido, mas ela vai fazer sentido com uma outra história que vamos falar um pouco mais pra frente desse iceberg. Samantha e sua mãe estão de luto depois que sua irmã Suzy foi assassinada em uma pizzaria. Samantha, ela tem lembranças de quando as duas brincavam juntas, enquanto Suzy tentava se comunicar com sua irmã como fantasma. Mas toda noite, no mesmo horário, o animatronic Chica ia na casa para buscar o fantasma de Suzy e levar ela de volta à pizzaria. Mas Suzy consegue pedir para sua irmã pegar uma boneca favorita dela para ela, já que ela só tinha mais alguns dias antes de desaparecer. Samantha tenta procurar a boneca enquanto a Chica vai atrás dela, até que quando Samantha finalmente encontra e consegue entregar a boneca pra Suzy, no final as duas se abraçam e a Chica leva a Suzy e desaparecem. Eu gosto da ideia dessa história e focar um pouco numa das vítimas do William Afton, ainda mais a da Chica. É bem legal. A Eleanor é uma personagem bem importante da série de livros, tendo até uma história dela chamada To Be Beautiful, que eu vou falar pra ela mais abaixo do iceberg. A Eleanor é muito responsável por muitos dos eventos que acontecem no Fazbear Fright. Ela é basicamente uma Circus Baby magra, mas eu ainda prefiro a do The Fluff Closet. Essa aí é bem melhor, eu acho que eu poderia dizer que é minha waifu do universo de FNAF. Quem diria que as nossas ações têm consequências? Também chamada de palhaçota.
Millie tem um avô que ele coleciona lixo mecânico velho em sua garagem. Então Millie, para tentar evitar uma festa de Natal irritante que sua família vai fazer, ela decide se esconder dentro do estômago de um animatronic que era o Funtime Freddy. Acabando que a porta do Funtime Freddy se fecha, fazendo que Millie ficasse presa dentro dele. Então o Funtime Freddy acorda e tira sarro de Millie por ter se escondido lá dentro. Então o Funtime Freddy dá várias opções a ela, então Millie escolhe a decapitação, porque ela acredita que pode evitar a lâmina, e seu destino é deixado desconhecido. Mas só que nos epílogos revela que ela não conseguiu, ela acabou morrendo. O Funtime Freddy é esperto. Bom, eu já falei das graphic novels e também da história Out of Stork, só que eu também quero comentar sobre o animatronic que é o Plush Chaser, que de longe nas graphic novels é o animatronic mais fofo e mais bonito. Meu Deus do céu, deixa quieto. Olha, eu já vi muitas coisas ruins de FNAF, mas eu ia preferir jogar esse jogo do que ver esse Plush Trap de novo. Sérgio encontra uma estátua de um Lucky Boy em uma lixeira, e que ela basicamente dá conselhos de sorte, e o Sérgio segue seus conselhos e fica muito feliz quando ganha na loteria. Sérgio continua a seguir seus conselhos, incluindo comprar um carro novo, terminar com sua namorada e largar seu emprego. Sérgio pergunta ao Lucky Boy como ele pode mudar seu corpo para impressionar sua paixão em uma reunião do ensino médio, então o Lucky Boy aconselha ele a remover as características que ele não gosta, então o Sérgio usa uma tesoura e faca para cortar o seu nariz, orelhas, estômago e etc. Puta merda. E no final só termina com ele entrando na festa e todo mundo gritando. Agora me fala aí, você faria isso para impressionar sua paixão? Você pegaria uma faca e tesoura e cortaria todas as características que você não gostava? Eu recomendo, hein? Amy e Mary Jo são melhores amigas, mas Amy questiona sua amizade por achar Mary Jo ruim por ela ser delinquente. Até que na Fred's, elas descobrem um lugar abandonado chamado Fred's Hiding Maze, um esconde-esconde em um labirinto. Maria Jo decide se esconder enquanto a Amy ia procurar, mas Amy não consegue e desiste, e ela espera sua amiga, mas Amy vê um homem estranho e com medo ela sai correndo de lá. E depois de 10 anos, Amy é assombrada por isso, mas o homem assustador que Amy tinha visto foi preso por tentativa de sequestro, mas depois foi libertado. Amy então decide confrontar um homem, então volta à sua cidade natal e Amy observa um homem, até que ela vai confrontar um homem e ele fala que só tava pra procurar seu filho lá. Mas a Amy não acredita e eles brigam e o homem chama a polícia e Amy vai embora. Acabando que Amy decide ir lá na Fred's entrar no Hiding Maze. Amy acaba resetando o jogo e quando ela entra no esconderijo, ele se fecha fazendo que a partida reiniciasse. E quando ela olha pra trás, ela vê o cadáver da sua amiga Mary Jo e ela grita e chuta a porta, mas não acontece nada. Então possivelmente ela vai ficar presa lá pra sempre até morrer. Ou seja, nunca abandone seus amigos, crianças. É engraçado porque a maioria dos livros são tipo uma lição de moral, se vocês notarem bem. A Ela é uma boneca que basicamente funciona como um despertador, que já a gente vai falar da história dela, o I-35, onde basicamente essa boneca aparece no filme de FNAF, só que numa versão animatrônica Spring Lock, onde basicamente a Chica tenta colocar a criança, que eu esqueci o nome, é Abby o nome dela? Acho que esse é o nome dela. Se eu não me engano, não tem grandes coisas, mas ela é bem parecida com a boneca dos livros. Alec tem 15 anos e ele está convencido que o mundo está contra ele. E tudo isso começou quando sua irmã Hazel nasceu. E quando o aniversário de 10 anos de Hazel se aproxima, Alec queria mostrar para seus pais como Hazel era uma garota mimada e chata. Mas quando ele acaba falhando em revelar, ele sai de lá e vai nos fundos da pizzaria. Onde lá Alec conhece um pequeno boneco Looney Fred. Até que o Looney Fred faz perguntas pro Alec, até que o Looney Fred troca de corpo com Alec, até que Alec do corpo do Looney Fred é jogado no lixo e vê vários outros Looney Freds gritando, mas não conseguindo. Bom, antigamente esses livros eles não eram canônicos na história, eles só eram livros feitos para responder algumas perguntas de FNAF. Como exemplo, falar de quando foi a data que as 5 crianças morreram, ou também falar sobre a agonia e outras coisas. Mas acabando que disse o Scott Calton que os livros são canônicos, então vai ter umas histórias muito bizarras que são canônicas na história de FNAF. Só espera quando a gente chegar nelas.
Angel era uma garota que estava fazendo seu aniversário na Freddy's, e lá tinha uma garota feita de doce onde Angel come o nariz dela. Até que depois de um tempo, ela começa a virar doce e ela liga para um cara chamado Dominic, que trabalha na Freddy's. Então Dominic fala para ela ir até a Freddy's, até que quando o Angel chega na Freddy's, Dominic pega ela e coloca numa caixa. E no final, a caixa se abre, revelando várias crianças em um aniversário. Enquanto isso, Angel não podia se mover e virou completamente doce e foi devorada pelas crianças. Delilah acaba comprando uma boneca chamada Ella, fabricada pela Fazbear Entertainment, e que ela funcionava como um despertador, mas ela sempre acordava às 1h35, então ela decidiu jogar a boneca fora, mas não funcionou. Ela então começou a ter ataques de pânico e também aonde ela ia, ela via a boneca. Até que Delilah vai até um local abandonado e acaba se rastejando em uma ventilação para fugir da boneca, mas no final ela fica presa na ventilação, sem ninguém para ajudar ela ficaria lá para sempre. Devon e Mickey são solitários alunos do 9º ano, quando um novo aluno chega chamado Kelsey, chega na escola. Devon então ele fica com ciúmes de quão fácil Kelsey se encaixa e Devon leva Mickey e Kelsey para uma Fred Fazbear's Pizza abandonada. E Devon basicamente ele pretendia colocar o Kelsey dentro de uma roupa do Good Fred com travas de mola para prender ele lá. Mas acabando que as travas de mola aí são ativadas, matando Kelsey, e Devon e Mickey ficam horrorizadas e mantêm isso em segredo. Então, depois de uma semana, Mickey está preocupado que Kelsey ainda possa estar vivo. Como? Não sei. Então Devon retorna a Freddy's para verificar, e quando ele abre o traje do Golden Fred, ele vê uma pessoa diferente que não era o Kelsey dentro da roupa morta. Ele então alcança o interior para verificar mais, mas as travas de mola são ativadas novamente e matam ele. Mais tarde, Kelsey aparece em uma nova escola e se apresenta como garoto novo. Bom, eu sei que essa história ficou confusa, mas eu vou falar dela um pouco mais pra frente. O amigo de Ed, chamado Jack, e seu gato de estimação morreram em um acidente de caminhão. Até que Ed descobre que a Fazbear tem um programa chamado Friendly Face, que recria um animal de estimação falecido em um animatronic usando o DNA do animal. Então o Ed envia um pouco do DNA do gato dele falecido pra Fazbear e infelizmente ele acidentalmente mistura um pouco do DNA de Jack também, criando um gato animatronic com o rosto do Jack. E óbvio que ele ficaria horrorizado vendo isso, ele tenta enterrá-lo, mas ele escapa e segue Ed. Ele o persegue até a estrada, onde Ed é morto por causa de um caminhão. E só revela que no final, na verdade, o gato ele não estava querendo fazer nada de errado, ele só queria brincar com o Ed. Carlton é um garoto que perdeu o pai e por causa disso sua tristeza virou raiva. Toda semana ele ganha $10 para usar na Fred's Fazbear Pizza. E ele basicamente economiza ingressos para comprar um console portátil, até que Carlton vê um ticket pulverizer, onde as crianças ficam pulando nele enquanto ele solta tickets, e também tem um animatronic de lá que é o Collis. Então Carlton decide invadir a Fazbear à noite para ser mais difícil empurrar o brinquedo para baixo. Depois de entrar e sair da Fred, ele vê que seu plano fracassou, então Carlton decide invadir a Fred's de novo, só que dessa vez o palhaço Collis seguia ele até que Carlton entre em uma parte abaixo do brinquedo até que ele fica preso lá e Collis só observa ele. E quando a Fred's abre, as crianças pulam no brinquedo esmagando Carlton, e a história termina com o funcionário deixando a máquina em fora de serviço. Bom, eu só botei esse personagem aqui porque não é um Montgomery Gator, eu só botei ele aqui porque tem o mesmo nome que o Monty, mas ele basicamente é um chefe de polícia da história Kids at Play. Ele é até que bem importante na história, eu não vou falar da história agora porque a gente vai falar um pouco mais à frente do iceberg também.
um padre chamado Arthur foi chamado para o hospital para tratar de um paciente que era um esqueleto vivo, que parecia que estava morto, só que ele não tava. E não importava se ele desligasse os aparelhos, ele ainda continuava vivo. Acabando que as enfermeiras tentavam matar ele, só que eles não conseguiam, ainda mais por causa de um garoto que parecia ser um fantasma que não queria que ele morresse. E Arthur, ele decide levar o homem para realizar o último pedido dele, e ele pede para o padre levar ele na distribuição da Freddy's. As enfermeiras tentam parar o padre, mas elas não conseguem. E quando o padre leva o homem para lá, o homem ele explode, espalhando várias partes para tudo que é lado e entrando em algumas caixas do local. Joel, enquanto estava dirigindo seu carro, ele bateu em uma criança de plástico, mas ele vai embora. Depois, ele estava comendo um cereal da Fazbear, até que ele tinha encontrado um boneco que parecia com aquele que ele tinha atropelado, até que quando ele estava dirigindo irritado, ele aumenta a velocidade e atropela uma criança que cai em uma vala. Joel pensa em ajudar a criança, mas ele desiste e vai embora. E depois disso, ele começa a ver vários bonecos escritos Kids at Play atrás dele. Só que um dia o Joel acorda de um pesadelo e seu corpo é forçado a ir até uma estrada onde ele atropelou o garoto. Ele sente uma dor que arranca seus dentes, seus olhos saltam por fora, seus cabelos caem e a última coisa que ele sente é sua pele descascando. E depois o chefe de polícia, Montgomery, encontra a criança que foi atropelada e o Monty, ele ajuda a criança. Bom, basicamente no filme de FNAF tinha alguns teasers que tinham sido lançados e um desses era nos animatronics na piscina de bolinhas, sendo o Fred, o Bonnie, a Chica e o Foxy. Eu não sei se só eu que tô forçando isso, mas possivelmente pode ser até uma referência ao Winnie the Peach. Tristemente não tem um teaser do Spring Bonnie assim. Não tem muito o que eu falar, mas é só pra falar que o Fat, ele tá aqui no Security Breach. Tá aí ele, olha ele aqui, olha. Tá bom, esse é um assunto polêmico. Basicamente, Lady Feasley era uma das artistas do Scott Calton. Ela foi responsável por desenhar muitas das capas dos livros, acho que até todas, pra falar a verdade. E também que ela fazia algumas artes até dentro dos jogos de FNAF. Só que o assunto virou à tona quando descobriram que ela fazia parte de grupos nazi e fazia desenhos lá dentro. Ela foi acusada também de pedo e transfóbica também. Então, no final, o Scott acabou demitindo ela. Mas algo que eu tenho que falar sobre ela é que as artes dela até que são bonitas. Vai, a gente tem que concordar isso. Tipo, tirando as coisas que ela fez, as artes dela são bonitas. Jack tem 9 anos e se encontra em um estado terminal de uma doença, enquanto Marge cuida dele enquanto o pai dele está fora. Até que o pai de Jack cria um boneco chamado Simon, que fica junto com Jack todas as noites. E que na verdade é só a Marge que controla o boneco usando uma voz distorcida de Ivan, que é o pai dele, se comunicar com seu filho. O Ivan, que é o pai do Jack, usando o boneco sempre tentava motivar o seu filho falando o que o Jack real faria. Até que Marge descobre que o Ivan morreu e um tempo depois o estado de Jack piora e ele morre também. Até que quando Marge vai pro quarto de Jack, ela vê o armário do quarto onde ficava o Simon estava aberto sem o boneco. Bom, nós falamos sobre a história Bunny Cow e sobre o coelho Ralph, que a gente já explicou aqui como é que ele funciona. Só que tem uma pergunta que fica em aberta e até os livros não explicam isso. Tipo, quem era o coelho Ralph? Quem é que tava usando a fantasia, sabe? E olha que até os epílogos não explicam quem era o Ralph. E olha que os epílogos respondem muitos dos eventos que acontecem nos Fazbear's Fridays, mas menos do coelho Ralph. Quem é ele? Então essa é uma pergunta que fica muito em aberta. Hudson é um guarda de uma atração de terror da Fazbear Fridays, aquela do FNAF 3, sabe? Só que acabando que na vida dele só acontece tragédias, como o que mais afetou ele foi quando a casa dele pegou fogo matando sua mãe e seu padrasto chamado Lewis, que abusava fisicamente Hudson. E Hudson foi culpado pelo incidente e todo mundo fica longe dele, menos Barry e Dwenix, são 2 amigos dele de infância. Até que um dia os seus amigos estavam levando uma caixa que tinha o tamanho de um caixão e que dentro
dentro dela tinha o Springtrap, que o Hudson ele fica com medo e os amigos dele ficam zoando ele. Só que um dia ele tenta enfrentar seu medo contra o Springtrap, mas depois disso ele começa a ter alucinações e ser perseguido pelo Springtrap. Até que Hudson se esconde dentro de um forno e lembra que quando o Lewis ia punir ele, Hudson pegou um isqueiro dele e acendeu em uma cortina. Ou seja, sim, ele incendiou a casa, pode jogar ele fora da nave. Só que o problema é que o fone onde o Hudson tava, ele liga, queimando ele lá dentro. Chris queria algo na vida e decide participar em um clube de ciência na escola e passa por um experimento de um doutor que envolvia uma substância pegajosa rosa chamada Fezgul, onde a pessoa tinha que tirar o dente e colocar na gosma e que criaria um novo ser que falaria algo que eles jamais iam esquecer. Chris então ele fica com medo e ele decide colocar um dente de leite que ele guardava, fazendo que o processo demorasse mais. Por que ele guardava um dente de leite? Não sei. Eu tenho certeza que isso é explicado no livro, só que eu acabei esquecendo e eu não coloquei aqui no resumo, mas ok. Alguns alunos saíam da sala indo até o doutor e falando, ele me contou tudo. Pelo seu processo ser mais demorado, mais lento, ele vê seus órgãos sendo transferidos na gosma que estava absorvendo ele pouco a pouco enquanto ele desmaiava. Chris, vendo que o clone queria copiar ele tenta falar tudo sobre ele pro clone e fala também pro clone ser uma boa pessoa e que não faça nada de mal pra ninguém. E Chris acaba morrendo e o clone vai embora. E o novo Chris vai até o doutor e fala, ele me contou tudo. Agora dá pra interligar melhor essa história com The Puppet Caver, do porque o que aconteceu com o Jack, que possivelmente aquela gosma trocou de lugar com o Jack. Então faz sentido porque o Jack no The Puppet Caver tava tão legal agora. Morty é responsável por cuidar do seu irmão Rory. Eles estavam numa festa do Fred Fazbear e Rory consegue um pacote de Ciebones. Morty começa a ver alguns comportamentos estranhos dos Ciebones, como sussurros e também deles terem atacado o peixe dourado. Então o Morty ele decide jogar os Ciebones fora, mas Rory fica triste e furioso com isso. Até que Morty sente que ele acabou engolindo um Ciebone e as vozes voltam e ele tenta buscar ajuda, mas não consegue. Os Ciebones se espalham pelo corpo de Morty, ele vê caroços na sua pele que coça e começa a sangrar, vendo caudas se contorcendo em seu sangue. Sua pele começa a ficar translúcida de azul purpura. É azul purpura? É azul purpura. Até que sua carne é trocada por Ciebones. Ele tenta ir buscar ajuda, mas não consegue e os Ciebones tomam conta do corpo de Morty. Peyton e Merle são melhores amigas e um dia de aula de artes culinária fizeram uma visita na fábrica de kits de pizza da Fred's Fazbear. Durante a visita, Merle convence Peyton a subir uma escada de metal, chegando em um local cheio de vapor que tinha uma placa escrito aviso, queda livre. Mas Merle ignora e por causa disso ela acaba caindo do local. Peyton não encontra ela e vai embora e mente pra todos falando que Merle fugiu. E pela culpa ela acaba tendo pesadelos também. E em uma aula do Kids da Fred's, ela cozinha uma pizza que ela nota que é estranha, como se aquilo fosse algo humano ou mais a partes da Merle. Depois dela comer a pizza, ela sente o gosto gorduroso que possivelmente era o de Merle, ela pensava. Ela passa mal e volta pra casa e sente seu estômago expandindo e contraindo. Ela vai pro banheiro até que ela vê uma mão saindo da sua boca, fazendo seus lábios racharem e sangrarem. Mas ela acorda e era só um pesadelo, até que alguém toca a campainha dela e era Merle, que tava se escondendo na fábrica o tempo todo. Mas acabando que Marley escuta um barulho e quando ela vai ver, Peyton estava no chão com o pescoço torcido. Possivelmente porque ela estava com medo da amiga dela descobrir que ela mentiu pra todo mundo falando que ela fugiu. Sarah encontra um animatronic chamado Eleanor em um ferro velho. Eleanor promete conceder qualquer desejo que Sarah quiser. Sarah diz que quer ser bonita, então Eleanor dá a ela um pingente em formato de coração e ela acorda a cada dia mais bonita. Mas um dia ela tropeça e o pingente cai. Seu corpo se transforma em lixo e Eleanor revela que ela estava substituindo os membros de Sarah por lixo enquanto ela dormia. Eleanor pega o pingente de volta e escapa, deixando a verdadeira Sarah se desintegrando no lixo.
Bom, basicamente, o Andrew, ele seria a Cassidy dentro da história dos livros, sendo ele o Godfrey. Andrew também é responsável por usar sua raiva para infectar os brinquedos ou fantasias e animatronics. Isso inclui o Fett, a Ella, o Plush Trap Chaser e o Foxy. E também ele é responsável por possuir o Street Rates. Não consigo falar o nome dele direito. Bom, e basicamente a história do Andrew acaba basicamente no epílogo do Fazbear Fright 6, onde ele vai pra vida após a morte. Como eu falei, a história dos epílogos eu não pretendo resumir muito, então muitos personagens dos epílogos eu não pretendo falar muito sobre, sabe? Então eu recomendo você ver um vídeo resumindo os epílogos. Reed é um garoto que sofre bullying de um garoto chamado Julius, numa classe de robótica. Um dia, Julius mostra seu endoesqueleto para humilhar todo mundo. Isso irrita Reed e ele aproveita numa oportunidade para colocar Julius dentro do endoesqueleto e vai embora. Até que o Reed ele descobre sobre o Break Wheel, que o Break Wheel basicamente é uma máquina de tortura. Então o Reed decide ir para a escola para ver a situação do Julius, que é a mesma do Break Wheel. Então ele o liberta. Só que o problema é que como o Julius estava conectado ainda ao endoesqueleto, as pessoas começaram a controlar ele e sem querer torturando ele. É tipo basicamente o endoesqueleto ficar girando assim, se contorcendo e fazendo os ossos do Julius quebrarem basicamente. Até que um dia quando o Reed estava sozinho, ele ouve algo quebrando sua casa e ele vê que era o corpo do Julius, todo... Eu não sei dizer de um jeito leve, mas o corpo dele tava fundido ao endoesqueleto. E no final da história, o endoesqueleto pega o Reed e basicamente alguém que tava controlando o esqueleto começa a contorcer o endoesqueleto, torturando o Reed. A gente pode dizer que isso foi quase a mesma dor da falha da Springlock do William Afton. Jessica e Brittany são melhores amigas populares na escola e se acham as rainhas da escola, e Mindy e Cindy são alunas do 8º ano que são tratadas como empregadas pela Jessica e Brittany. E na aula de robótica, Mindy e Cindy recebem um cachorro animatronic e as Jessica e Brittany recebem Rosie Poxter. Jessica e Brittany têm a ideia de colocar Mindy e Cindy na barriga de Rosie Poxter, acabando que Rosie pega Brittany e coloca ela dentro da sua barriga, acabando que Jessica aperta um botão, mas acaba fazendo a Rose entrar no modo animatronic, porque algo que eu esqueci de falar é que a Rosie Poxter, ela é um animatronic Springlock, ou seja, ela pode ser tanto uma fantasia quanto um animatronic. Jessica tenta mudar de volta para o modo traje, mas Brittany já estava morta lá dentro e só Jessica conseguia ver seu sangue, até que Rosie também puxa a Jessica e faz a mesma coisa que ela fez com a Brittany. Staley trabalha como guarda noturno em uma instalação subterrânea isolada, Sister Location. E ele é o guarda noturno do local, só que normalmente ele adormece no trabalho. E uma noite ele encontra uma mini Rina em sua mesa que pede para ele levá-la para casa com ele. Só que ele acaba adormecendo e quando ele acorda a mini Rina se foi. A mesma coisa acontece por algumas noites e ele começa a ter pesadelos com Phantom Freddy, Phantom Fox e Ballora. Só que também durante esses dias o corpo dele fica inchado e dormente e uma noite ele acorda do seu cochilo e ficou horrorizado ao encontrar uma mini Rina rastejando em sua boca. E a história termina dele desmaiando enquanto a mini Rina pergunta se não há um espaço para mais um. Um Michael Afton, se a gente perceber bem. Bom, para quem não conhece essa história, vamos apresentar o In The Flash. Essa vai ser a última história que vamos comentar aqui desse iceberg, então se prepare que essa história é louca. Matt é um desenvolvedor de jogos que faz os jogos de Five Nights at Freddy's, e Matt já teve uma esposa, mas acabou terminando com ela porque ela queria ter filhos, mas ele não queria. Então Matt, ele deposita sua raiva dentro de um jogo que ele estava fazendo, que era sobre o Springtrap, mas Matt se estressa fazendo o jogo, então ele só deixa a inteligência artificial do Springtrap vagando pelo mapa do jogo. Mas quando ele volta pra ver o jogo, ele vê várias cópias do Springtrap que apareciam e desapareciam. E depois ele vê um código no jogo que ele acaba abrindo o código. E depois de uns dias ele começa a ficar obeso e a ter fortes dores de barriga. Até que ele pega uma faca e corta a barriga dele, revelando um bebê Springtrap. E no final termina com ele desmaiando por causa da perca de sangue. Um homem grávido do Springtrap tem um bebê Springtrap. Pacas, Scott Calton.
O Afton Amalgamation é uma forma feita pelo William com os objetos que o Andrew tinha infectado. E basicamente essa forma do Afton aparece nos epílogos e tem várias habilidades, e que também quem ajuda ele é a Leonor, se eu não me engano. E eu acho que é por aí que eles também terminam o arco do William Afton, que o William Afton ele acaba sendo derrotado no final. E também o legal é que a comunidade tinha feito uma teoria que o Afton Amalgamation era pra aparecer no Security Breach, só que ele foi trocado pelo Blob. Seria bem interessante ver essa forma do William dentro dos jogos. Bom, e esse foi o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho. Então esse foi o vídeo falando dessa pérola de série de livros do Fazbear Fridays. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha já deixado o like ou se inscrevido no canal. Se não, já deixa o like e se inscreve aí, por favor. E possivelmente eu vou fazer um vídeo sobre o Tales from the Pizzaplex. Só que eu acho que eu vou lançar esse lá no aniversário do Security Breach. Então eu não tenho muito o que falar agora. Então é só isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que já tenha deixado o like e se inscrevido no canal. Falou, até o próximo vídeo. Desculpa pela demora.